Oi, gurias. Estou chamando de gurias agora que só estão vocês na aula. Mas olha só, tá aí hoje a Gislaine aqui e a gente vai. Eu vou mostrar aqui como é que é um exemplo de um relatório. Então já está na tela aqui, ó, do computador, um modelo de um relatório, tá? E eu vou tentando aqui mostrar para vocês um exemplo de uma situação que um colega de vocês fez. Mas vejo que o relatório, assim, do ponto de vista da estrutura dele, ó, ele é bem simples, é uma página, ó. Então, basicamente, o relatório está dividido em três partes, tá? Então, aqui seria como se fosse a ideia de um relatório, ó. Tem essa parte que vai ficar igual para todo mundo. Esse cabeçalho aqui, depois eu coloco ali para vocês eu coloco exatamente esse modelo ali no nosso grupo do WhatsApp. Mas eu vou apagar aqui, ó. Eu vou apagando aqui para vocês verem mais ou menos como que é uma ideia. Eu vou baixando aqui para ter uma ideia de um tema. Eu vou fazer um exemplo aqui com a Gi, porque ela está aqui já tem uma ideia de um ponto que apareceu no estágio dela. Então, essa semana ela foi na primeiro encontro lá no estágio em natação. E aí o que eu perguntei, nós estávamos discutindo aqui, e a pergunta era assim, tá, mas o que te chamou a atenção lá na natação? Nessa ida ao estágio, o que chamou a atenção? Então, assim, a gente tem que pensar numa coisa que aconteceu, em algum fenômeno que aconteceu dentro do contexto do estágio, para a gente definir qual é o tema do nosso estágio. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, aqui, claro que aqui está um exemplo de um outro local, mas aqui é na Biocenter, no caso, ó. Então, Biocenter. Quando a Gi foi lá, ela me, tá, mas o que chamou a atenção? Daí, uma das coisas que ela percebeu foi que alguns alunos que são adultos, eles têm medo, adultos ou adolescentes, eles têm medo de entrar na água. Então, assim, essa primeira parte do relatório aqui, ela tem que apresentar, como se fosse bem uma fala de vocês, comentar o que está acontecendo dentro do estágio que chamou a atenção. Então, assim, daí eu vou fazer um texto aqui, mais ou menos como se fosse, né, pensando aqui o que a Gi pode estar escrevendo. Mas eu imaginaria algo mais ou menos nesse sentido, assim. Nessa primeira semana de estágio, tive a oportunidade de ver e acompanhar alguns alunos adultos no processo de ensino da natação. Nessa experiência, chamou atenção, vocês me desculpem os erros, porque aqui depois a gente chamou a atenção que alguns destes apresentavam medo, vamos botar entre aspas aqui, medo de entrar na piscina. Esse fato esse fato também foi relatado pelo professor e confirmou que existe em alguns adultos uma fobia para entrar na água, que pode dificultar os processos de aprendizagem. Tá? Daí vamos dizer, o que pode dificultar os processos de aprendizagem. Então vejam só, nessas 4 linhas aqui, a Gia apresentou a ideia dela, da onde que veio, né? Então, assim, o primeiro parágrafo, eu tenho que ler como se estivesse vendo vocês lá no contexto de estágio, identificando, assim, o que está acontecendo no estágio que chamou a atenção de vocês. E aí, no primeiro parágrafo, eu vou escrever o objetivo desse primeiro relatório. Então, olha só, eu botei um ponto ali, eu vou botar assim, ó,
dessa forma, tipo, a partir disso aqui, né, o objetivo deste primeiro relatório vamos pegar aqui, discutir, vou botar até uma coisa mais, conceituar o fenômeno da fobia para a fobia aquática, vamos chamar aqui, que eu não sei se é esse termo, mas só para dar um exemplo, e discutir como um profissional de educação física pode auxiliar ou pode atuar em relação a isso, em relação a esta dificuldade. Vejam que o que aconteceu? Eu tenho 2 pontos aqui que eu coloquei no objetivo. Primeiro, é conceituar o fenômeno da fobia aquática, nessa primeira parte, tá? E o segundo é discutir como profissional. Então, quando eu leio o relatório aqui da Gi, eu sei que tem 2 coisas que ela vai fazer. Primeiro, ela tem que explicar o que é esse fenômeno da fobia aquática, e o segundo é como que eu posso, como professor, ajudar isso. Bom, então agora eu tenho dois objetivos no meu trabalho. O que vão acontecer? Então, se esse aqui é o primeiro parágrafo, agora nós vamos para o segundo parágrafo, que é o quê? Conceituar o fenômeno da fobia aquática. Então, com relação, agora entra a literatura, com relação ao conceito de fobia, o que é? Segundo, né, daí vamos pensar aqui, segundo Sartori, que agora ela precisa ir na literatura, 2022, segundo Sartori, é um fenômeno tal, e aí, não, vamos meter um X aqui. E aí, escreve o parágrafo usando uma literatura. Ou seja, ela foi buscar, agora ela tem que buscar o que é esse fenômeno. O que vai acontecer? Fez o segundo parágrafo, e aqui pode ter mais de um autor, né? O Sartori disse isso, daí já Fonseca, eu estou botando entre parênteses aqui, mas não é entre parênteses, lembrem? Já Fonseca, 2022, ressalta que esse conceito, e aí vai. Então, aqui dois autores explicando o que é fobia ali, tá? Como é que é esse conceito de fobia. Agora, lembrem que agora eu tenho que discutir como um profissional de educação física pode atuar. Então, com relação à atuação do profissional, e aí eu vou falar da atuação do profissional. Com relação à atuação do profissional, e aí eu vou explicar na literatura, de novo, com relação à atuação, aí, sei lá, Xavier, que ela buscou um autor lá, que é o Xavier, 2019, aponta que, lembrando que eu já vou até tirar esses parênteses aqui, porque é assim que vai ficar. Ó. Segundo Sartori, 2022, e esse aqui vai entre parênteses, então já vou deixar aqui para dar a referência, que a gente vai usar a BNT como referência. Mesma coisa aqui, tirar o do Fonseca e passo para cá. E aí? Bom, vejam só, então tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo ele explicou o conceito e o terceiro parágrafo esse objetivo. Bom, isso aí é o relatório. Então, eu fiz uma introdução e 2 parágrafos, ou 3 parágrafos ali, explicando os objetivos, respondendo os objetivos do trabalho. O que vem aí? Referências. Então, as referências, que são as referências bibliográficas. O que eu espero, então, achar aqui, para tirar um relatório nota 10, o que eu espero? É que esteja as referências que a Gil usou aqui Então, vai ter que ter a referência do Sartori, do Fonseca, né? Eu estou fazendo isso aqui, eu sei que você sabe, mas vamos lá, só para não deixar. E do Xavier. Então, se estavam esses 3 aqui,
esses três que eu espero encontrar nas referências de vocês. Então, ali, quantas referências tem que ter para um relatório? Eu acho que 3 referências, 4 é uma boa quantidade de referências. Então, quando eu vou ler um texto, eu não preciso ler o artigo inteiro, mas eu vou naquele ponto específico ali do artigo para identificar o que trata o artigo. Essa é mais ou menos, então, a ideia. Onde buscar os artigos? Então, assim, sugestão, a gente vai em artigos que tenham, por exemplo, eu peguei 3 artigos aqui, que artigos são bons? Vamos lá numa base de dados, e a gente pode até fazer um outro encontro para a gente falar um pouquinho dessa busca de informação, como que a gente pode buscar informação. Mas, por enquanto, aqui é a ideia de como a gente faz o nosso relatório. Então, esse é o nosso relatório número 1, né? Então, aqui, ó, curso de Educação Física, o nome de vocês, né, que vai ser da Gi, onde que foi feito o tema do relatório. Qual que é o tema desse relatório? É fobia aquática. Eu não sei se é esse termo aqui melhor, mas só para dar um exemplo aqui. Fobia aquática, tá? E aprendizagem, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia desse relatório. O que acontece? Fiz o relatório, vou lá no Blackboard e posto lá no relatório número 1. Então, qual a nossa meta? Nós temos aí mais uns 2 meses, 1 mês e meio, para postar 4 relatórios. Então, vejam que cada relatório é mais ou menos uma página de tamanho. Ok? Um abraço para vocês. Eu vou mandar qualquer dúvida, me respondam ali no WhatsApp. Boa semana, tudo de bom.